Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos ter um pequeno recesso, né? A partir do dia 15, mas isto em nenhum momento vai prejudicar as nossas aulas, estas aulas que eu dou a vocês durante esse período. Primeiro, assistam às aulas do Centro de Mídia. Segundo, assistam às minhas aulas, por favor. Terceiro, digitem as aulas. Digitem não as aulas, o que vocês entenderem das aulas e mandem para o meu Gmail. E assim, possibilitem para que a correção e o andamento e a avaliação possa continuar sendo feita. Por favor, não deixem e não adianta escrever e tirar foto, porque o professor é cego, o professor está sem óculos agora, porque parece que tem uma sujeira no óculos do professor que ele vê, porque a lente aumenta. Mas agora ele vê tudo embaçado. Então, por mais que você tente mandar, por mais bem feito que seja, e eu reconheço que eu já recebi trabalhos extremamente bem feitos, não adianta. Digita. Não precisa escrever tanto. Digita um pouco menos e me envia a principal ideia do texto. Coloque as dúvidas, caso elas existam, da aula do Centro de Mídias e das minhas aulas também. Obviamente que possivelmente agora, com esse recesso, eu ultrapasse ou ao menos chegue perto dos temas que estão sendo trabalhados no Centro de Mídias. Mas é óbvio, eu tive assistindo a aula ontem, não é muito diferente daquilo que eu trabalho, mas as aulas serão para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Eu darei aulas para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Eu não darei uma aula de filosofia para o ensino médio, nem uma aula de sociologia para o ensino médio, igual o Marconi e as meninas de sociologia fazem. Elas escolhem um tema e trabalham o tema. Muitas vezes não vai se encaixar plenamente, apesar de também estar lá primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Peço a todos, assistam às aulas. Não vai ser fácil, eu sei. Mas não vai ter prazer em vencer se não tiver um pouquinho de esforço e, por que não dizer, sofrimento. Então, por favor, todo final da aula eu vou dar, ou começo de aula, eu vou falar, vou pedir para que você faça um texto, digite um texto sobre. Por exemplo, hoje a aula de sociologia é a diversidade da população brasileira, a formação da população brasileira. Eu vou pedir para que você comente sobre a formação da população brasileira, como ela aconteceu. Houve mistura? Houve miscigenação? E responda. Comente como foi a formação da população brasileira. Como aconteceu? Houve mistura? Houve miscigenação? E escreve um texto lá para mim. Tudo bem? Desde já agradeço. E vamos lá começar justamente com essa aula. A formação da população brasileira. Primeira coisa que precisa ficar claro. A formação da população brasileira, ela não foi feita apenas, única e exclusivamente por um único povo. Não foram os europeus que vieram aqui, colonizaram e somos todos descendentes de europeus, somos todos de raça que eles chamavam antes, né? Pura, ariana, europeia. Nada disso. Tem que ficar claro. Nós somos todos vindos de uma população miscigenada, misturada. Ó, já está respondendo o texto que eu pedi. Nós não somos puros. Nós não somos vindos de uma população autóctone. O que é autóctone, professor? Havia uma teoria que
Alguns povos nasceram na própria terra. Não houve mistura com ninguém, eles nasceram dali e dali eles se prosperaram. Não, isto não é verdade. Mas então, professor, como se formou a população brasileira? Da onde vem tanta diversidade da população brasileira? Bem, primeiro, ao chegarem aqui, os europeus encontraram quem? Um povo que já vivia aqui, que por acreditarem que eles estavam chegando nas Índias, eles chamavam de índios, que com o passar do tempo foram chamados de ameríndios, índios da América, que alguns chamavam de nativos, porque eles já estavam na terra quando chegamos. Quando eu digo quando chegamos, quando os europeus chegaram. Quando houve esse encontro, primeiro foi um encontro de surpresa, depois foi um encontro de dominação, foi um encontro de exploração, foi um encontro de genocídio, de mortandade, de assassinato em massa. Mas no meio de tudo isso, também foi um encontro de mistura. Mistura de raças, mistura de costumes e mistura dos povos, misturas genéticas também. Os europeus, ao chegarem aqui, muitos achavam que até haviam chegado ao paraíso, porque eles tiveram encontro com homens e mulheres nus, pelados. Então eles achavam que aqui estavam os descendentes puros, inocentes. Olha só como isso vai sendo repassado depois de Adão e Eva. Ah, os índios são matutos. Os índios são inocentes, eles não sabem. A gente está chegando aqui com uma missão civilizatória. A gente vai os ensinar a se vestir, a se comportar como nós, evoluídos, europeus. Olha que falácia. Primeiro que isto não é bem verdade. Os europeus, no caso portugueses, espanhóis, franceses e holandeses depois, chegaram ao Brasil não para ensinar nada, nem para fazer troca de culturas, eles chegaram aqui para dominar o território. Eles invadiram o local. Vocês vão ver isso, a história. Por que invadiram? Porque não era deles. Eles não descobriram, eles invadiram. Aqui já tinha alguém. E tentaram, de todas as formas e das formas mais cruéis possíveis, mostrar que eles eram os poderosos. Mas o encontro de mulheres e de homens, mulheres e homens índios, mulheres e homens europeus, já começou a provocar uma miscigenação. Nós não vamos aqui falar de caboclo, cafuso, nada disso. Mas uma miscigenação, uma mistura. Porque muitos europeus que aqui vieram, eles eram bandidos. Eles vieram da Europa para cá como castigo, como se fosse um degredo. Eles foram castigados, eles foram condenados a vir aqui, naquela nova terra, que muito mais à frente seria chamada de Brasil. E aqui eles mataram, eles estupraram, eles escravizaram, e depois, a mando da coroa, vamos pegar o nosso caso, que é predominantemente portuguesa, eles trouxeram seus costumes, aquilo que eles chamavam de civilização, aquilo que eles chamavam de progresso. E isso fez
com que nós sejamos descendentes não só dos europeus, mas sejamos descendentes também de europeus e de índios. Pois é. Mas os europeus perceberam que mesmo com toda aquela violência, com toda a dominação, com toda aquela cobiça de achar algo de valor e levar para a Europa, e mais tarde eles vão achar na região de Minas Gerais, principalmente, eles perceberam que as culturas eram extremamente diferentes e que eles precisavam de um outro povo para trabalhar para que eles pudessem continuar explorando aquela terra. Os índios foram dizimados. Foram dizimados por doenças que eles não eram até então protegidos, eles não tinham anticorpos contra o sarampo, contra a rubéola. Em algumas regiões da América, as pessoas tratavam de contaminá-los para matá-los em massa e controlá-los mais tarde. No Brasil também, professor? No Brasil, menos, mas na América Espanhola, muito. Mas no Brasil também aconteceu. Na América do Sul e no Brasil em especial, isso também aconteceu. Vamos pegar a nossa contaminação e passar para eles para matá-los. Às vezes de forma espontânea. Às vezes de forma metódica. E às vezes sem que isso fosse de verdade querendo. Mas esse encontro provocou uma origem de uma nova civilização, uma miscigenação entre índios e europeus. Muito bem. Mas havia algumas dificuldades para obrigar os índios a trabalharem como os europeus acreditavam que os índios que foram dominados e escravizados deveriam trabalhar. Porque os índios não faziam nada além daquilo que a terra podia lhe dar. Eles sabiam usar do que a natureza lhe dava. Sem explorar, sem predar, sem ser predador. Coisa que os civilizados europeus não sabiam. E devido a isso, por interesses econômicos, mas também por essa dificuldade de domesticação, que nada mais é que dominação, e pela matança provocada pelos europeus em relação ao povo que vamos chamar aqui nativos, que eram os índios. Os europeus, pensando economicamente, começaram a fazer o tráfico de escravos. Tráfico é comércio ilegal, né? Não é tráfego, é tráfico. Comércio ilegal de negros. E neste momento, vou por um país aqui no continente africano, mas em Angola, buscando também na Somália, em outros países, negros que lá já eram escravizados por outras tribos e trouxeram esses negros para o Brasil. É óbvio que se eles já eram escravizados lá por povos dominantes, eles viriam já como escravos para o Brasil e aqui seriam teoricamente mais fáceis de ser domesticados, dominados. Esse é um outro período da colonização que vocês vão estudar com a professora Viviane, com o professor Augusto. Né? Nós vamos ver também
o genocídio feito com os negros, onde quando a Inglaterra, sedenta por mão de obra e sedenta por mercado consumidor, perseguia os navios negreiros e obrigava os portugueses a matar os negros com cal no porão do navio. Quando o navio ia ser afundado pelos ingleses, os portugueses falavam: não, aqui não tem nada não. Não, tem sim, não. Eles jogavam cal lá dentro, matava todo mundo afogado, asfixiado, enfim. E continuavam a sua viagem. Mas esses navios negreiros vieram em grande escala para Bahia, para São Paulo, para São Vicente, para Pernambuco. E trouxeram consigo uma nova cultura, um novo povo, que é o povo negro. E, obviamente, que isso causou um outro impacto cultural, um outro impacto visual, porque os europeus, me perdoem, os europeus vendiam os negros como peças, tratavam os negros como coisas, com a anuência da Igreja Católica, mas isso é um assunto de história. Nós estamos falando da formação da população. Com a anuência da Igreja Católica, os negros foram vendidos, mortos, estuprados e escravizados como máquinas, porque diziam aí que eles não tinham alma, certo? Mas enfim, esse encontro, esse novo encontro, esse segundo encontro entre índios e portugueses deu origem a um novo povo, que vai ser chamado de mestiço, que eu já falei que nós não vamos falar sobre isso. Então a população brasileira, ela está longe, mas muito longe, de ser considerada branca, pura. Ou longe de ser considerada pura se ela fosse só índia, ou se ela fosse só negra, preta. A população brasileira, ela é miscigenada. Primordialmente miscigenada entre índios, negros e europeus. E isso provoca dentro do Brasil uma diversidade cultural magnífica. É uma, se não for a única, população riquíssima, culturalmente falando. Tem muito que a gente come, que a gente bebe, que não é do europeu, que é uma tradição indígena, que é uma tradição preta, negra. E muitas palavras que nós interagimos, muitas de nossas conversas, muitas de nossas interações acontecem graças a um vocabulário riquíssimo vindo dos índios, dos negros e dos europeus, portugueses, espanhóis e holandeses. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Pernambuco, Recife, tem uma tradição lá holandesa. Em alguns lugares do Rio de Janeiro já houve uma grande tradição francesa, que eles chamavam de França Antártica. Então a formação do povo brasileiro, ela é totalmente miscigenada. Se eu escutar um grito na minha aula, meu filho que está lá fora brincando. Ela é totalmente miscigenada. Ela é totalmente misturada.
Mas, professor, por que a gente tem que aprender isso? Única e exclusivamente. Porque então existe tanto genocídio, tanto preconceito em relação àqueles que consideram branco ao negro. Porque então que os índios foram restritos, restringidos, dizimados a tal ponto de hoje serem algumas tribos espalhadas por algumas regiões do Brasil? Por quê? A importância desta aula, a formação da população brasileira, ela não é só didática. Então quer dizer que o índio, que o negro, que o europeu, que a europeia, que a índia, que a branca, que isso daí daria aula de 1 hora. 1 hora e 50 minutos. Eles todos se encontraram e formaram uma cultura e predominou a branca, uma ova. Não predominou nenhuma. Miscigenada. De vez em quando vocês escutam assim, todos vocês têm o pezinho na senzala. Por quê? Porque houve mistura. Não foram misturas muito cordiais. E aí seria o que? A alegoria da aula. E quando eu digo de alegoria, estou dizendo de fantasia só da aula. Não estou falando a parte das alegorias da história. Porque daí nós vamos ver que negros eram obrigados a fazerem sexo com as sinhazinhas. Ficar quietinho. Que as negras eram estupradas constantemente pelos senhorzinhos. E ficar quietinho. Que os filhos de um e outro normalmente eram colocados num lugar da vila, que são hoje o que nós chamamos de cidade ou de município, chamado roda. As crianças recém-nascidas eram abandonadas neste lugar e depois as freiras vinham e resgatavam essas crianças para cuidar delas. Lógico que grande parte acabou falecendo, mas uma boa parte sobreviveu. Muitas pessoas que nós vamos chamar, nós não, o senhorzinho vai chamar de mesticinho, era filho dele, era filho da sinhazinha. Muitos nativos daqueles chamados de inocentes, de negros da terra, de escravos da terra, foram abusados, no caso abusadas, e deram filhos às suas tribos mestiços. E foram criados lá, que não eram só índios e não eram só brancos. Porque você pensa a ignorância do europeu, que não tirava a roupa nem para ter relação sexual, e vê um monte, milhares de índias nuas ou seminuas. De índios nus ou seminus. É aquela população europeia achando que aquilo era o paraíso. É óbvio que por trás disso existe todo o interesse, uma vontade de explorar. Interesse econômico, que vai ser muito claro quando começarem a descobrir metais preciosos. Ouro no Brasil. Metais preciosos? Não. Vamos falar do ouro no Brasil. Puxa vida! Mas e os negros? Os negros tinham a pele muito firme. A parte atlética deles era muito firme. E isso deixava as sinhazinhas e os senhorzinhos loucos. E como eles eram escravos, eles eram obrigados
a ter relação sexual. Ah, mas só foi assim por estupro? Lógico que não. Houve relações consensuais, amorosas, em todos os casos. Com índio e negro também houve encontro desse povo também, em menor número, mas também houve. E isso forma a população brasileira. A população brasileira é formada por uma grande miscigenação, por uma grande mistura. De três povos: índios, europeus e negros, que vocês vão sempre vir lá, negros africanos. Não precisa ser negros africanos, é que a maioria daqui, o que predominou aqui foram os escravos negros vindos da África. Entenderam a formação da cultura? E entenderam como quando você menospreza alguém que é diferente de sua cor, você está menosprezando a sua cultura? Você está menosprezando a sua raiz? Você está desprezando a sua árvore genealógica? Vocês entenderam isso? É, mas eu nunca fiquei sabendo. Mas procura o que você acha. A cultura brasileira é uma cultura miscigenada. A população brasileira é formada da miscigenação de povos. Dos índios, dos brancos europeus. Índios nós vamos chamar de... Vocês vão ouvirem muito nativos. Dos brancos europeus. Portugueses, espanhóis, holandeses, franceses. E dos negros ou dos pretos, na sua maioria aqueles que vieram da África. Deu para entender a formação da população brasileira e a importância da diversidade, porque a diversidade brasileira ela gera uma riqueza cultural que a grande parte dos países não tem. Só que ela não é levada em consideração porque tem ainda descendente lá do ancestral senhorzinho que acha que lugar de negro não pode ser o lugar dele, porque afinal ele é branco e aquele lá é negro, ou o lugar do índio não pode ser o lugar dele, porque ele é índio, ele é nativo, ele é matuto, ele é inocente. Ele não sabe o que ele faz. E daí a gente vê a cada dia reportagens falando de discriminação, de assassinatos cometidos por aqueles que se consideram brancos contra os outros povos. E isso não quer nem entrar na questão homem e mulher, hein? Quero nem entrar na questão atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas óbvio, ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher quando ela não está à frente e você está se aproveitando da situação. Mas eu não quero entrar nesse fato, pelo menos não já. Tudo bem. Só não esqueça, a população brasileira ela é uma população extremamente miscigenada, formada principalmente por três grandes radicais, que são os pretos africanos, os nativos, que são os índios, que a gente invadiu, matou, estuprou, roubou a terra, e pelos brancos europeus. Quando eu digo a gente, porque existe o senso comum de como você é descendente de outros povos, você nunca considera a sua descendência negra nem indígena. Você fala, eu sou descendente de espanhol, sou descendente de holandês, eu sou descendente de português, eu sou descendente de alemão, francês e assim por diante. Tudo bem? Espero que essa aula esteja ficado bem clara e que aquele exercício que eu dei aqui no começo seja respondido.
e mandado para o meu Gmail, assim como seja respondido também os exercícios que foram dados no centro de mídias. Tudo bem? Grande abraço, bom recesso e a gente vai continuar se encontrando. Por favor, espalhem isso. Fala, o professor está cobrando exercício. Assista lá, nem que seja só um pouquinho. Assista, porque senão a gente não vai ter como ser avaliado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.